Então, tags semânticas contribuem para a acessibilidade e estrutura do conteúdo. As tags mais importantes são header. A header vai definir o cabeçalho de uma seção. Então, header é diferente de head, né? Head é a parte da cabeça lá que a gente comentou, né? E o header é a parte do cabeçalho. Acho que eu até falei que o H1 era um heading, né? Mas ele é um... Que eu falei que o H1 era um cabeçalho, mas na verdade ele é um... O H dele é outra coisa, que agora eu me esqueci. Eu vou lembrar, tá? É heading, eu acho. É heading, não header, que é diferente, tá? Mas o header, ele define o cabeçalho de uma seção. Então, eu posso criar uma section, né? Uma tag section, e dentro eu posso ter uma tag header, que vai definir o cabeçalho daquela section. O main, ele vai definir o conteúdo principal da página, então o conteúdo mais importante da tua página deveria estar dentro da tag main. A tag de nav, que é a tag de navegação, geralmente tu vai usar para links ou para menu, né? Tu vai ter um menu no teu site, tu pode usar uma tag nav para fazer isso. Nav vem de navigation, né? De navegação. Section define seções e tópicos do documento, então tu pode criar várias seções na tua página usando a tag section. É diferente de usar a tag div, né? Que a div é uma tag que não tem peso semântico. É uma tag de divisão, mas ela não tem um peso semântico. Ela não é... Em vez de um header, eu poderia usar uma div. Em vez de um section, eu poderia usar uma div, mas ela não vai ter o mesmo peso semântico para minha página. E a semântica é muito importante para a página. Para os leitores, os robôs, né? Leitores de página que vão varrer minha página procurando informação. Para eles vai ser muito mais interessante ler uma tag section e uma tag header do que uma tag div. Então é bem importante que vocês usem a tag semântica, né? Semântica significa algo que tem um peso maior, algo que tem um significado maior. Então é isso que são as tags semânticas. São tags que têm significado melhor, né? Então a tag section tem um significado melhor do que uma tag div, tá? Então por isso que a div não é uma tag semântica. Além disso, a gente vai ter o aside, que é o conteúdo independente do restante do HTML, né? Então, uma tag vai ser uma tag que vai ter um conteúdo que é independente do resto do teu HTML ali. Então, tu usa aside para isso. Poderia usar o div, Beto? Poderia. Daí não vai ser uma tag semântica, né? Não vai ser um conteúdo semântico. Então, evitem usar a div quando vocês podem usar uma tag mais semântica. E o footer, que define o rodapé de uma seção. Então, dentro de uma section, eu posso encapsular ali dentro da section um header, o conteúdo e o footer, por exemplo, se for necessário, né? Ou eu posso usar o footer como o rodapé da minha página também. É muito usado como um rodapé de página. Tags semânticas, então ainda a gente vai ter mais algumas, que é a table, né? Table é uma tag que cria uma tabela com dados organizados em linhas e colunas, né? Uma tabela, basicamente. O TR é uma tag que define uma linha de células em uma tabela, então o TR é a linha, né? Que define uma linha. O TH define o cabeçalho de uma tabela. O TD define uma célula de uma tabela. Então, vai ter essa hierarquia de tags para te montar uma tabela, né? Até tem um exemplo aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Tem um exemplo, né, do header. Então, no header eu posso ter um H1, posso ter um navigation, um menu aqui no caso, home, sobre, contato. É o menu, né? Eu posso ter a tag aside, que é a tag de conteúdo dependente. Eu posso ter a tag main, que é o conteúdo principal, né? Se existir apenas um elemento na página, ele será o main. Então, a tag main é a tag que vai ter todo o meu conteúdo principal, conteúdo mais importante dessa página. E eu posso ter uma section, né? E dentro da section eu posso ter, por exemplo, uma table. Aqui na table eu vou ter o TR, que vai ser uma linha, e dentro da linha eu vou ter um TH, que é o nome e a idade. Então, isso aqui vai ser o meu cabeçalho da minha tabela, né? Nome, idade. Então, seriam como se fossem as colunas mesmo. E aqui no TR eu vou ter mais uma linha, né? TR, e dentro eu vou ter daí o valor. Então, o João, que é o nome, e o 25, que é a idade. Então, vai ter mais uma linha com esses dois dados, né? Que é o TD, né? Que é o Table Data, né? TD, Table Data, ou dados da tabela. Daí eu vou ter mais uma linha da Maria, poderia ter mais uma linha do Pedrinho, mais uma linha, tem várias linhas que compõem a minha tabela, beleza? E o footer aqui que vai ser o rodapé do meu site, por exemplo. Tags não semânticas, que são aquelas que fornecem um significado claro sobre o conteúdo que envolvem. Em vez de, que não fornecem, né? Em vez disso, elas são frequentemente usadas por motivos de formatação ou layout. Algumas dessas tags incluem a div, ela define um container genérico para o conteúdo de fluxo, né? Conteúdo da página, que de certa forma não representa nada. Então a div ela não tem um peso semântico, né? A div vem de division, se eu não me engano, que é divisão, né? Ela cria uma divisão no teu código. Ela é muito usada, ela é muito boa para, por exemplo, englobar um conteúdo que tu precisa posicionar, sei lá, para esse tipo de coisa, sabe? E o spam, que é basicamente que eu uso para definir um container genérico em linha para o conteúdo fraseado, que não representa nada por natureza. Também, spam é basicamente um texto que não representa nada, assim, não tem nenhum peso semântico também. Então, aqui tem um exemplo. A gente tem uma div, que ela tem um texto e tem um parágrafo dentro. Então, ela é basicamente uma tag que está englobando algumas coisas dentro dela.
E aqui o span, ó, eu posso ter um P, né? Eu posso ter um parágrafo com um texto dentro, e daí eu posso ter um span. Essas LT, div aqui, vocês ignoram, tá? Isso aqui é só para fazer essa representação aqui dessas setinhas, ó. E aqui também, só essas representações aqui disso aqui, ó. As setinhas para lá, para cá, né? Esse sinal de maior e menor. E daí aqui a gente vai ter o span. Então o span é legal por isso, ó. A gente consegue criar um span e dar, por exemplo, um estilo de uma cor diferente para um texto. Então a gente tem um parágrafo, que é esse parágrafo inteiro aqui, né? Este é um exemplo de uso da tag span. E daí eu posso destacar uma parte desse parágrafo usando a tag span. Posso englobar essa parte, esse texto aqui, por um span e daí dar uma cor ou dar uma classe para ele. Então isso é muito bom, né? Ah, Beto, mas por que tu não bota um P em vez do span? Porque se eu botasse um P aqui, ó, em vez desse span, o P ele tem uma quebra de linha já meio que padrão dele, né? Então esse texto destacado ele ia vir para baixo do este é um exemplo de uso. Então ele ia vir para baixo naturalmente. Daí, eu não quero isso, eu quero que ele continue seguindo o fluxo do texto. Então eu uso um span para isso, porque o span ele é por padrão, ele é inline. Então em inline ele vai botar sempre tudo na mesma linha, né? Então o span é muito bom para fazer isso, né? Se eu quero simplesmente destacar um pedaço do meu parágrafo, mas sem quebrar a linha dele, né? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.